231. Dragon Ball Legend capítulo 236. Demônio do Gelo Luther autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Não, vocês dois ainda estão fracos demais para lutar sozinhos. Então, deixe os guerreiros da Guardiã Corp e outros Saiyajins lidarem com esses probleminhas, enquanto eu, Bardock, Brook e os outros ajudaremos vocês, disse Adri ao bater na mesa. Embora sua força não tivesse atingido o nível de incomparável no mundo inteiro, eles eram muito mais fortes que outros Saiyajins. Ok. Tudo bem. Certo, também existem jovens Saiyajins e Saiyajins que têm poder de batalha fraco. Faça com que eles saiam daqui o mais rápido possível, disse Mies de repente. Xiling olhou para ela e disse à esposa de Bardock, Ginny, leve Elise e os outros imediatamente para a casa do Launch. Quando a guerra começasse, não haveria lugar seguro em todo o planeta. Como a ilha flutuante do Launch está localizada em outra dimensão, ela pode ser usada como refúgio temporário. Quando a guerra estourar aqui, ninguém poderá cuidar das crianças. Se tivessem as mãos atadas, isso poderia adicionar variáveis à batalha. Além disso, com a intensidade energética atual, os remanescentes de poder que explodiram durante a luta poderiam até destruir seriamente o planeta. Ok. Ginny respondeu rapidamente e então saiu para organizar o pessoal que evacuava. Olhando para a figura de Ginny se afastando, Xiling encarou-a firmemente por um momento, antes de se virar e dizer, todos, venham comigo expulsar todos os invasores. Sim, Madame Xiling. Expulsem eles, expulsem eles. Os mais de 1000 guerreiros do corpo de guardiões levantaram a cabeça e gritaram alto, aparentemente extravasando tristeza em seus corações, antes de seguirem Xiling e os outros para partir. Os Saiyajins do lado de fora também os seguiram gritando alto. Logo, quase 20.000 figuras voaram para o céu e avançaram em direção ao inimigo. Hemisfério Ocidental, Floresta Kamei. Era uma península de placas tectônicas que era meio cercada pelo oceano. A floresta acima era exuberante e cheia de vitalidade. Nesse momento, uma enorme sombra foi projetada sobre a floresta exuberante, seguida de um tremor violento por ventos fortes. Uma colosso que apagou o céu e o sol, atravessou a atmosfera azul celeste clara e pousou no chão. Caixa. Uma grande área de floresta verdejante e exuberante foi esmagada pelo peso, e o chão duro desmoronou sob seu enorme peso, afundando alguns metros. Várias garras de aço enormes saíam da parte inferior da nave. A terra era macia como tofu, enquanto as enormes garras de aço penetravam fundo no solo. Depois que a nave parou e estabilizou, a porta se abriu lentamente, e uma multidão densa de alienígenas, que carregavam canhões de energia e usavam armaduras de batalha semelhantes, saiu em massa pela porta. Logo, com a nave espacial como centro, a área a poucos centenas de metros se tornou como uma colmeia. Todos os pequenos pontos pretos ao redor. O chão e o céu estavam cheios de silhuetas negras, que pareciam deslumbrantes. Havia pelo menos vários milhares de pessoas. Essas pessoas eram todas especialistas do corpo do rei Davidou, e tinham poder de batalha acima de 3.000. Atrás, Luther, vestido de branco, saiu da nave de forma relaxada e tranquila, contemplando a bela paisagem ao seu redor, que faz as pessoas se sentirem renovadas e felizes. A boca de Luther se contorceu. Crianças, lutem à vontade. Matem os aborígenes do planeta Ungs até que se submetam. Matem, matem. Sim, senhor. Os vários milhares de alienígenas gritaram alto, e uma aura selvagem e sombria rapidamente se espalhou com a nave espacial como centro. No mar ao redor da floresta Kamei, pequenas ondulações se ergueram no mar azul azulado junto com os ventos. Os alienígenas do corpo do rei Davidou, liderados por Luther, e o exército Saiyajin liderado por Xiling e outros se encontraram ali. Por um tempo, as calmas ondas azuis de repente levantaram grandes ondas impetuosas. As ondas impetuosas lançaram um jato branco de água, e a aura poderosa e imponente colidiu no ar. O céu pareceu se dividir instantaneamente em duas metades enquanto a aura formidável dos dois grupos se pressionava, fazendo sons de zizi. HM. Os aborígenes do planeta Ongsan são Saiyajins? Luther ficou muito surpreso. Logicamente, todos os Saiyajins do universo deveriam ter sido mortos pelo Freeza. Será que, além do planeta Vegeta, havia mais de uma nação Saiyajin no universo? Depois de rir por um tempo, Luther cerrou os punhos. Qual a diferença? Não importa quantos Saiyajins haja,
Segundo as instruções passadas pelos ancestrais, eles precisavam ser mortos sem exceção. Lutero não jogaria o jogo de criar gado em um galpão como Freeza. Desde que houvesse alguém que fosse minimamente ameaçador, era melhor erradicá-lo o quanto antes. No começo, eu ainda pensava se os aceitaria como subordinados. Agora parece que não preciso pensar nisso. Segundo a lenda passada pelos ancestrais, os Saiyajins são uma raça extremamente perigosa. Embora ele não conseguisse entender como esses macacos selvagens eram perigosos, era melhor não mantê-los vivos. Luther refletiu cuidadosamente em seu coração e rapidamente tomou uma decisão. Quando Luther observava os Saiyajins, Xiling e outros também os observavam. Quando viu a aparência de Luther, o rosto de Xiling mudou levemente. É realmente a raça dos demônios do gelo. Os corações de Xiling e dos outros de repente dispararam. A pessoa à sua frente, seja sua aura ou aparência, parecia muito com o Cole que viram no planeta Abaert. Embora Luther parecesse um pouco diferente de Cole, um tinha pele roxa com pupilas vermelhas como sangue, e a pessoa à sua frente tinha pele azul com pupilas roxas. Ele ainda se parecia muito com Cole em seu estado normal. Não havia dúvida de que essa pessoa era um demônio do gelo. Eu não esperava que fosse a raça de Freeza invadindo o planeta Yongsan. Será que os Saiyajins e a raça dos demônios do gelo estão realmente destinados a serem inimigos jurados? Nesse momento, o Super Saiyajin mais poderoso do Saiyajin atacava a sede do Freeza e do Rei Frio da área norte, enquanto, aqui na base dos Saiyajins, outro demônio do gelo havia chegado. Essa situação era realmente muito estranha. Xiling, o inimigo é o mesmo que Freeza, um demônio do gelo. Cuidado ao lutar. Rebecca chegou silenciosamente ao lado da filha e aconselhou. MHM. Xiling assentiu e olhou para Miers. O rostinho de Miers estava tenso, e também assentiu compreensivo. Depois, seguiu Xiling e se separou do grupo para voar em direção a um lugar escondido. No entanto, como as poses da técnica de fusão de Metamoran eram muito constrangedoras, eles não estavam dispostos a executá-las na frente dos outros. Assim, procuraram um lugar bem escondido e preparado para se transformar. Luther não se importou com as duas pessoas saindo entre dezenas de milhares de Saiyajins, e em vez disso, suas pupilas roxas prenderam o grande grupo de Saiyajins à sua frente com interesse. TSC, tantos Saiyajins. Luther cruzou os braços sobre o peito enquanto os cantos da boca se curvavam em uma expressão cruel, e disse aos subordinados com voz fria, matem todos esses Saiyajins. Uá! Os milhares de alienígenas atrás de Luther rugiram imediatamente e correram em direção a Adri e aos outros. Adri acenou com a mão. Guerreiros do corpo de guardiões e outros Saiyajins, ataquem. Não mostre misericórdia e aniquile todos esses invasores. Matem, matem. Com uma ordem, todos os Saiyajins elevaram sua aura ao máximo com olhos vermelhos. Num instante, uma energia feroz e vibrante subiu ao céu. Após inúmeros raios elétricos rasgando o céu, quase 20.000 Saiyajins atacaram ao mesmo tempo. As luzes elétricas cobriam instantaneamente a linha de visão, e cada enorme bola de fogo era como um sol nascente lentamente. Rumble. Ondas apareciam constantemente, e a atmosfera calma se quebrava. Numerosas pessoas foram mortas, mas apenas um massacre unilateral pôde ser visto. Embora os alienígenas do corpo do rei Davidou fossem veteranos, a força de seus oponentes os superava em muito a sua maioria. Além disso, o poder de batalha de quase todos os membros do corpo de guardiões era superior a 10.000, e mesmo o poder de batalha desses guerreiros Saiyajins comuns era de cerca de 5 a 6.000. Somado à diferença no número de pessoas, de vários milhares para várias dezenas de milhares, que era quase uma proporção de 1 para 10. A vantagem absoluta desde o início estava do lado do planeta Yongsan. Dragon Ball Legend capítulo 237. Rei Frio Luther calmamente observava as silhuetas caindo do céu, sua expressão não mudando nem um pouco. Palmas, palmas, palmas. Então ele bateu palmas levemente. Ele olhou com admiração para os Saiyajins e sorriu levemente. Ora, 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 eu não esperava que os Saiyajins do planeta Yongsan fossem tão excepcionais. Não vim aqui em vão. Você pode continuar sendo feliz o quanto quiser por enquanto, porque depois que eu atacar daqui a pouco, você nem teria tempo de chorar. Luther falou arrogantemente e não colocou os Saiyajins insignificantes em seus olhos. Todos, preparem-se para lutar. Adri disse a todos em tom solene. Todos assentiram e agiram ao mesmo tempo. Como o oponente também era um demônio do gelo como Freeza,
Adri e os outros usaram toda a sua força logo no início da batalha. 8 a 9 pessoas cercaram Lutero e simultaneamente usaram todo tipo de golpes poderosos. Num instante, energias vermelhas e azuis se entrelaçaram. Diante dos ataques tempestuosos e torrenciais de Adri e dos outros, Lutero observava com um sorriso no rosto. Seu corpo balançou levemente, então estendeu um dedo e o transformou em uma espada afiada antes de balançá-la com um som abafado. As pontas dos dedos de Lutero impregnadas de luz azul pareciam uma broca dura perfurando uma placa de ferro, fazendo Adri e outros dispararem descontroladamente. Puxe! Uma força forte atingiu seu peito, e todos cuspiram sangue. A pele de Adri estava pálida enquanto ele e Bardock se olhavam. Ambos podiam ver a descrença e o choque nos olhos um do outro. Esse demônio do gelo, Luther, é realmente muito formidável. Além de seus ataques em força total não terem efeito, eles também foram gravemente feridos em apenas alguns rounds. Deve-se saber que os Saiyajins presentes ali tinham força máxima. Eles tinham um poder de batalha superior a 100 mil e próximo de 200 mil. Será que os demônios do gelo eram existências tão ridículas? Freeza era assim, Kohler era assim, e até a pessoa na frente deles era assim. Não é bom, nosso ataque não é eficaz de jeito nenhum. Alice gritou. Além disso, ele ainda não usou sua verdadeira força. Não, talvez nem seja um aquecimento para ele. Brook rapidamente deu um passo para trás e disse, os olhos piscando. Desde que aprendeu as artes marciais tradicionais da Terra, Brook tinha uma grande habilidade de observar pessoas. Pela aparência tranquila e indiferente de Luther, ele podia ver que o oponente ainda não havia usado toda a sua força. Mesmo assim, eles estavam gravemente feridos. A disparidade era tão grande que Adri e os outros não puderam deixar de se sentir desapontados, mas voltaram a atacar vigorosamente Luther. Morra! Uma voz gelada e quase um abismo soou. As pupilas roxas de Luther brilhavam com um brilho provocativo enquanto ele levantava a palma da mão, seus 5 dedos se movendo no ar como se tocasse um instrumento musical. De repente, uma bola de energia azul-violeta condensou-se em uma bola como uma pequena gota de chuva, e então lentamente se transformou em uma enorme bola de energia roxa. Uala! O vento rugia, relâmpagos rebentavam e trovões rugiam. O céu azul claro ficou nublado, e a água do mar avermelhada escura se agitava, levantando uma enorme onda de 1 quilômetro de altura. Caixa! As pedras no chão da ilha se abriram de repente. Várias pedras grandes e pequenas caíram no oceano. Não está bom, recuem rápido. Os olhos de Adri se arregalaram enquanto ele gritava apressadamente, e então agarrou a mão da Rebecca próxima e fugiu apressadamente para o longe. Rumble! A bola de energia caiu com um estrondo alto e quebrou a crosta de milhares de metros de profundidade do planeta Onxan. O magma escaldante jorrou junto com o cheiro desagradável de enxofre. A lava fluía para o oceano, causando uma grande quantidade de vapor quente e nevoado subir. A superfície de todo o planeta avermelhado e preto tremeu, e uma enorme nuvem de poeira, como uma cortina preta, rapidamente cobriu o céu, bloqueando a luz do sol. A cor fraca era como tinta que havia sido virada e derramada pelo chão. Nesse momento, uma aura poderosa e imponente começou a subir ao céu, e parecia se aproximar à distância. Comparada à aura escura gelada e gelada de Luther, essa aura era flamejante e ilimitada, embora fosse igualmente violento, fazia as pessoas se sentirem calmas. Uma luz dourada cruzava o horizonte distante. Quando chegou perto, uma mulher atraente de cabelo comprido esvoaçava pôde ser vista. A mulher tinha cerca de 20 anos. Ela usava uma pequena jaqueta de 2 camadas semelhante à dos metamoranos, e calças brancas com uma fita vermelha amarrada por cima. Foi Mei Ling quem terminou de se fundir. Naquele momento, os olhos de Mei Ling estavam gelados, e vários fios de cabelo na frente da testa tremulavam no ar devido à sua aura poderosa e imponente. As curvas esguias e delicadas delineavam a figura madura e bela da garota. Após a fusão de Xiling e Miers em Mei Ling, seu poder de batalha disparou para 6 milhões. Pai, todos vocês retirem-se e deixem este demônio do gelo comigo. Mei Ling gritou para Adri com voz fria. Xiling geralmente chamava Adri de pai, forma informal de chamar pai. Depois de se fundir com Miers em Mei Ling, ela o chamou de pai, formal. Em essência, Mei Ling tinha uma personalidade completamente nova. Ok, cuidado. Adri assentiu levemente. Ele sabia que, ao depender de seu miserável centenas de milhares de poder de batalha, eles não conseguiriam fazer nada contra Luther.
Se atacassem precipitadamente, isso só interferiria na batalha entre Mei Ling e o demônio do gelo. Portanto, ele e outros recuaram cuidadosamente por vários milhares de metros, deixando o campo de batalha para Mei Ling lutar. Então, ele começou a observar atentamente. HM. Sailor Jin, por que você não tem um rabo? Enfim, olhando para você, parece que você é um pouco diferente dos outros Saiyajins. Luther, sorrindo levemente, pareceu um pouco surpreso, mas sua voz não se abalou. Sua força poderosa lhe dava imensa confiança, permitindo manter uma atitude indiferente diante de qualquer ambiente complexo e desconhecido com o qual estivesse lidando, porque, em sua visão, exceto por seu pai, o rei Davidou, o rei frio e o refrigerante, que também eram da raça demônio do gelo, nada poderia ameaçá-lo. Mei Ling franziu levemente a testa, seus olhos brilhantes fixos no demônio do gelo branco como neve. Ele lhe dava uma sensação cheia de opressão ainda mais forte do que a opressora habitual que Xiaya lhe causava. Claro, por causa da relação próxima dela com Xiaya, eles geralmente não se transformam em Super Saiyajin. No geral, o Ki do oponente era muito forte, mas estava longe do nível de colher, o que causava desespero nas pessoas. Se eu me transformar a força em forma de pseudo Super Saiyajin, talvez eu consiga derrotá-lo. Mas, no meu estado de fusão, não posso usar a habilidade de clonagem. Droga, só se eu pudesse me transformar em um Super Saiyajin de verdade. Mei Ling suspirou no peito. Mei Ling e Luther ficaram de frente um para um outro à distância, enquanto tudo no mundo parecia ter afundado em um estado de silêncio. Ao mesmo tempo, na região leste distante da área norte, a galáxia onde ficava a sede do Rei Frio havia se tornado extremamente caótica. Vários meteoritos grandes e pequenos estavam densamente espalhados na órbita de um planeta. No lugar distante, os destroços de um grande planeta flutuavam ao redor. No espaço profundo e silencioso, duas figuras estavam cercadas por meteoritos. Um deles tinha um corpo branco com pele roxa, cristalina, em ambos os braços, ombros e topo da cabeça. Seus olhos vermelhos sangue exalavam um brilho maligno, igual ao de um demônio. Ele era o Rei Frio, mas sua aparência era diferente da de normal Stat. No momento, o Rei Frio estava na mesma forma final que Frieza. Naquela época, diferente da forma final de Frieza, onde ele era pequeno e jovem, a forma final do Rei Frio era muito mais equilibrada e alta. Seu corpo forte e musculoso estava cheio de músculos poderosos, força imensa e um poder explosivo. Era assim que o imperador de Umera deveria ser. Na obra original, King Kong morreu de forma bastante miserável. Quando veio à Terra com Mecha Frieza para encontrar o Super Saiyajin em busca de vingança, ele foi morto por Trunks, que veio do futuro. Sua morte foi simples demais. Mesmo até sua morte, ele sentia um pouco de vergonha de sua identidade como pai de Frieza. E do outro lado do Rei Frio, estava um guerreiro cujo corpo inteiro estava cercado por uma aura dourada brilhante, Super Saiyajin Xiaya. Não faz muito tempo, quando o Rei Frio, dentro de seu palácio, tentava adivinhar quem matou Freezer, Xiaya, o assassino, apareceu diante do Rei Frio. Após uma batalha feroz, o planeta de frio virou pó em meio a uma enorme explosão. Os destroços do planeta estavam espalhados em sua antiga órbita. Dragon Ball Legend capítulo 238. Batalhando no espaço. Eu não esperava que um Super Saiyajin realmente existisse. A lenda passada pelos ancestrais não estava errada. Parece que Frieza foi morto por você. Olhando para a pessoa não muito longe, cujo corpo inteiro emitia uma aura dourada e ardente, o rosto do Rei Frio parecia rígido, sua voz melancólica, e ele também sentia espanto. Xiaya sentiu e sorriu. Você é muito mais inteligente que Frieza. Pelo menos você reconhece minha identidade. Mesmo até Frieza morrer, ele não achava que eu fosse um Super Saiyajin. Ele achava que eu era um guerreiro antigo criado pelo povo Fedaya. Frieza, aquele tolo, eu já o avisei há muito tempo para matar todos os Saiyajins o mais rápido possível. Ele não levava a sério. Agora, finalmente levou a um desastre. Ao ouvi-lo, o Rei Kong franziu levemente a testa e secretamente xingou em seus corações, e então sua expressão ficou solene enquanto se preparava para se defender. De acordo com os ensinamentos ancestrais transmitidos pelo ancestral da raça dos demônios do gelo, Shiled, enquanto vissem algum Saiyajin, deveria matá-lo o quanto antes. No entanto, após muitos anos, a família do Rei Frio esqueceu os avisos, e Frieza chegou a contrariar os ensinamentos ancestrais e aceitou os Saiyajins do planeta Vegeta como subordinados.
Hoje, quando viu um Super Saiyajin aparecer de repente, King Kong sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado por um martelo. Ele finalmente começou a perceber seus erros. Mas, devido à confiança em sua própria força, o Rei Kong ainda não percebia que sua vida já estava sendo ameaçada. O poder de batalha do Rei Frio em forma final era cerca de 450 milhões. Era naturalmente muitas vezes mais forte que o de Frieza, mas ainda assim era fraco quando comparado ao poder de batalha de Cooler. Xiao olhou com seriedade enquanto a habilidade secreta do olho espiritual lhe apresentava a situação do oponente. Embora minha força seja superior à do Rei Frio, a vantagem não é muito grande. Xiao pensou por dentro. Em um nível mais alto de combate, 480 milhões de poder de batalha e 450 milhões de poder de batalha, embora possa parecer uma diferença de 30 milhões, se realmente refletida em força, essa pequena diferença não era tão grande quanto se poderia imaginar. Durante uma luta, a capacidade de reagir e o quão bem você demonstra a sua força no momento também desempenham um papel crucial. Ambos podem afetar o resultado final. Portanto, mesmo sabendo que seu poder de batalha estava acima do Rei Frio, ele não ousava ser nem um pouco descuidado ao enfrentar o Rei Frio. Uma luta mudava rápido. Se você não controla o ritmo, não é impossível acabar com uma falha inesperada. Woshi! 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 A aura dourada ardente rugiu, e uma luz elétrica de repente brilhou nos olhos verdes transparentes de Xiaoya antes que seu corpo se movesse como um raio. Seus movimentos eram extremamente rápidos porque ele tinha capacidade espaço-temporal para ajudar. Ele se movia de um lado para outro no ambiente de vácuo como um peixe na água. Em um segundo de 10.000, inúmeras imagens borradas se conectaram. Essas imagens residuais estavam espalhadas por todo o espaço profundo, e cada ponto era colocado exatamente como se feito por cálculos meticulosos. Nesse momento, uma luz estelar dourada se espalhou pela enorme rede, prendendo King Kong firmemente no meio. Até onde ele podia ver, só sombras douradas que pareciam reais ou irreais podiam ser vistas. King Kong parecia tenso, e suas bochechas frias tremiam. Embora não conseguisse entender as ações do oponente, King Kong sabia que a força do Super Saiyajin à sua frente não era menor que a dele. Diante do movimento inimigo, ele não podia permanecer indiferente e permitir que o inimigo agisse. Então o Rei Frio respondeu rapidamente. Seus braços começaram a girar rapidamente, balançando em uma velocidade incrível. Uma grande onda azul de energia foi formada ao desperdiçar sua energia aparentemente inesgotável e, logo, como se a superfície calma de um lago tivesse desmoronado de repente, uma grande onda de energia se ergueu. Onda de energia de gelo. Com um grito feroz e alto, mais de 100 raios de energia apareceram de repente diante do corpo do Rei Frio e, como um enorme dragão de energia que surgiu do abismo, assobiaram rugindo à frente. Depois, ela se entrelaçava em um diagrama geométrico complexo, formando uma zona de energia poderosa e dinâmica. Ao ver isso, Xiaoya franziu a testa. King Kong partiu para o ataque e neutralizou seu ataque de forma inteligente. Diante do ataque do Rei Frio, ele também respondeu rapidamente. Suas duas palmas se uniram, e uma energia dourada irrompeu. Rumble. A energia azul e o brilho dourado se encontraram, mas não havia nenhuma cena abaladora esperada. Ambos tremiam intensamente, como o fenômeno de aniquilação que ocorre após o encontro entre matéria positiva e negativa. Depois disso, uma bola de fogo vermelha flamejante lentamente subiu, a temperatura flamejante derreteu silenciosamente todas as matérias no céu estrelado, e então o espaço se expandiu, espalhando-se em todas as direções. Era uma onda esferoidal dispersa, visível a olho nu, e, assim como gotas de água transparentes, espalhava-se para as profundezas do universo. Xiu, xiu, xiu. Xiaoya de repente deu um passo à frente, deixando uma imagem borrada em seu lugar. Ele desapareceu silenciosamente e então reapareceu perto do Rei Frio. Rápido. O Rei Frio ficou pálido de choque. No entanto, King Kong era, afinal, um velho que viveu por várias centenas de anos. Após a breve surpresa, ele rapidamente se acalmou, e seu corpo, antes que seu cérebro pudesse reagir, instintivamente lançou um ataque. PFFF. Um soco forte atingiu Xiaoya, mas atravessou seu corpo. Isso é uma imagem residual. Ele não sentiu a sensação de um punho batendo em um objeto sólido. O Rei Frio entendeu instantaneamente que seu ataque havia falhado, então se virou e observou atentamente o ambiente. Aqui. Outro soco forte foi lançado, no entanto,
O ataque infelizmente falhou novamente, mas desta vez não só o Rei Cole não ficou consternado, como os cantos de sua boca se curvaram para cima. Bang! O braço branco e coberto de músculos recuou de repente, e a cauda atrás dele se moveu como se fosse um quinto membro. Tum! Não houve sons de vibração enquanto a luz se distorcia, e o corpo de Shia de repente voou para fora. Ele imediatamente abriu os dois braços, e um ciclone de energia se formou, parando seu corpo no espaço como se fosse uma grande rede, eliminando rapidamente a energia cinética do corpo. Shia tossiu um bocado de sangue. Sua saliva no ambiente de vácuo rapidamente se enrolou em forma de contas. Bom. Shia encarou o Rei Frio, seu rosto revelando um sorriso. Então riu descontroladamente, e a aura ardente ao redor de seu corpo queimou ainda mais. Logo, Shia voltou a lutar com o Rei Frio. Bang! 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 Duas pessoas, uma branca e uma dourada, colidiram ferozmente após uma breve pausa. Ambos lançavam ondas de energia deslumbrantes, fazendo explosões como se um planeta tivesse explodido. Num piscar de olhos, toda a galáxia foi agitada, e os planetas massivos à distância foram afetados pela tempestade de energia e começaram a se desviar lentamente de sua órbita original. Durante a batalha, tanto Shia quanto King Kong continuaram se movendo em alta velocidade no céu estrelado antes de colidirem em um 10.000 de segundo. Após uma luta feroz, eles rapidamente se separaram novamente. Em poucos segundos, as duas pessoas já haviam lutado inúmeras vezes. Ualala! Uma figura cintilante e linda se movia pela vasta extensão do céu estrelado. Como já havia aprendido a técnica do vácuo do planeta Metamor, o ambiente espacial não era mais a corrente que afetava a Shia para exibir toda sua força. Rei Frio, receba meu movimento. Shia parou de repente e recuou um pouco. Então, ele empurrou ferozmente as palmas das mãos para frente, e uma enorme onda de energia que emitia um brilho branco azulado disparou de suas palmas com poder e impulso incomparáveis, antes de assobiar em direção ao Rei Frio à distância. Super Saiyajin, você cometeu um erro. King Kong riu estranhamente e não recebeu a onda de energia. Em vez disso, seu corpo balançava e desviava agilmente como uma víbora. Então, ele passou por cima da onda de energia e lançou um contra-ataque contra Shia. Num instante, o Rei Frio veio acima da cabeça de Shia, e então ele ergueu o braço alto, virou a palma da mão uma lâmina e cortou. Um brilho cintilante e reluzente passou pela cabeça de Shia. Wosh! King Kong mais uma vez desesperou quando a figura de Shia se revelou uma imagem residual. Mas, justamente quando o Rei Frio procurava a posição inimiga, aquela imagem residual de repente explodiu com um brilho dourado e rapidamente atacou o Rei Frio, que estava muito perto. Arte marcial Planet Metamor, mudança virtual e real. Tribeon! Shia gritou, e suas palmas das mãos formaram um triângulo. De repente, uma energia branca brilhante irrompeu ferozmente em forma de triângulo. Em tão pouco tempo, King Kong não teve tempo de reagir. Ele começou a suar frio nas costas quando o formidável Tribeon apareceu à sua frente, e antes que pudesse resistir, foi engolido pela tempestade caótica. O Tribeon foi uma das técnicas poderosas desenvolvidas pelo Mestre Mutaito. Depois, foi passada pelo Mestre Mutaito a um de seus dois discípulos, o Mestre Shen, e depois ensinada a Tien pelo Mestre Shen. Devido ao seu enorme poder, era extremamente exaustivo de usar, e a surpresa de choque do trovão passado ao Mestre Roshi era igualmente a técnica secreta do Mestre Mutaito. Na obra original, após passar Thunder Shock Surprise e Tribeon, o Mestre Roshi e o Mestre Shen trabalharam duro e passaram incontáveis anos, finalmente desenvolvendo as habilidades únicas de suas próprias escolas, Kamehameha e Dodonrai. Nos primeiros dias, a técnica Tribeon apresentava um grande perigo oculto devido ao seu consumo de resistência. Só depois de ser aprimorado por Tien é que realmente se tornou um truque de mestre. E com o nível atual de Shia, o Tribeon que ele desenvolveu naturalmente assimilou a essência do Tribeon original, abandonando suas limitações. Seu poder era muito melhor do que na obra original. O Rei Kong sofreu o ataque a uma distância tão curta, mesmo que não morresse, ficaria meio aleijado. De fato, quando a forte onda de choque se dissipou, o Rei Frio, que apareceu diante dele, só podia ser descrito como uma visão trágica. A pele originalmente branca como neve estava rasgada, revelando a pele aberta, e estava queimada de preto. Um de seus braços pendia impotente, e pela aparência torcida, podia ser visto que havia ficado completamente aleijado.
Havia também uma grande depressão no peito. Os músculos robustos e grossos de seus ossos foram queimados pela energia ardente e se desprendiam de seu corpo. Seu coração batendo também podia ser visível vagamente pendurado. Dragon Ball Legend capítulo 239. Rei Frio morre quando ele já tinha sido espancado assim. Mesmo lutando contra o Rei Davidou, ele estava equilibrado contra ele, e absolutamente não era atacado unilateralmente. Ah, Super Saiyajin odioso. King Kong lançou um olhar fulminante, veias salientes na testa, e a aura negra e pecaminosa parecia ter saído do controle enquanto continuava a se espalhar. Agora, o Rei Frio havia perdido sua elegância e confiança anteriores e havia se tornado como um cão raivoso, furioso. Rumble. O Rei Frio de repente explodiu, e um som nasceu com ele como núcleo, seus músculos incharam instantaneamente, e seu corpo de 3 metros de altura ficou imediatamente muito robusto. Xiao observava com uma expressão grave. Quando a transformação do Rei Frio foi concluída, ele balançou a cabeça e sorriu levemente. Idiota, embora pareça ter ficado muito mais forte, sua vantagem de velocidade se perdeu. Você tem ainda mais chance de perder se estiver pensando apenas em buscar força. Em uma luta, seja velocidade, defesa, poder explosivo, capacidade de julgar ou atacar, tudo isso é crucial. Se um corpo originalmente completamente equilibramento busca especialmente a melhoria de uma característica específica, inevitavelmente levará à perda de várias outras características. Se houvesse prioridade para eliminar os fatores essenciais, então a rapidez e a capacidade de julgar seriam, sem dúvida, de importância fundamental. Embora o Rei Kong agora tivesse ganhado um poder ofensivo mais poderoso, ele sem dúvida havia perdido velocidade e a capacidade de julgar por muito. Se o Rei Frio conseguisse manter a calma e pensar profundamente, não era certo que ele não tivesse chance de vencer. Xiaia sabia que estava cada vez mais perto da vitória. Ao mesmo tempo, o campo de batalha do outro lado. Planeta Ongsan. As nuvens negras espessas obscureciam o céu azul, e a luz começava a diminuir. O vento rugia e lançava areia, trazendo galhos mortos e folhas murchas. Tudo estava quieto e imóvel, e em todo lugar era palco de sofrimento. O planeta Ongsan não tinha mais sua antiga paisagem bonita. Rumble. Rumble. Sons ensurdecedores de explosões permaneciam nos ouvidos de todos. Nuvens em forma de cogumelo como um sol ardente surgiram, e a energia frenética fez o planeta inteiro tremer continuamente. Parecia que poderia desmoronar a qualquer momento. Nesse momento, havia-se passado menos de 10 minutos desde que Luther chegou ao planeta Ongsan, mas para os Saiyajins no planeta Ongsan, já tinham passado 10 anos. No céu, 2 belas figuras lutavam com Luther. As 2 figuras pareciam exatamente iguais, e até a aura deles era quase idêntica. Depois que pararam, pude ver que ambos eram Mei-Ling. Luther olhou para ela surpreso e perguntou curioso: que método misterioso você está usando? Por que você pode se transformar em 2 pessoas? Ambos os Mei-Lings não responderam. Ela usou a habilidade secreta de clonagem de Xiling aprendida com o planeta Yardrat. Após se fundirem com Mei-Ling, eles não só eram proficientes na habilidade secreta de clonagem de Xiling, mas também conheciam a habilidade secreta de deflexão de Miers. É por isso que Mei-Ling pôde lutar contra Luther por tanto tempo. Claro, o principal motivo era que Luther nem sequer havia usado sua habilidade real até agora. Jogar gato e rato era um hábito que os demônios do gelo não conseguiam mudar, e por causa disso, geralmente sofrem contratempos. Vendo que Mei-Ling não queria responder, Luther estalou a língua, entediado. Ele gradualmente perdeu o interesse por esse método estranho. A força dessa Saiyajin é muito maior do que a de outros Saiyajins. Ela é a lendária Super Saiyajin. No entanto, a cor do cabelo dela parece ser diferente da das lendas. Esquece. Por que eu tenho que me importar tanto com isso? Eu deveria matá-los de uma vez só. Luther riu maliciosamente e severamente. Seus lábios azuis se curvaram levemente para cima, formando um sorriso cruel. O que fazer? Mei-Ling não é igual para aquele demônio do gelo. Ao longe, Rebecca estava extremamente ansiosa. Adrius olhou de longe e fechou solenemente as 2 mãos em punho. O planeta Ongsan estava em maior perigo do que ele imaginava. Esse demônio do gelo parecia ser mais problemático que Freeza. O motivo pelo qual Adri pensava assim também era porque ele não tinha visto a forma final de Freeza. O povo Feidaia já está usando o dispositivo de comunicação para notificar a pequena Ia. Se o pequeno Ia vir, com certeza vai correr até lá.
Adri só podia se confortar assim. No entanto, ele também sabia que era irrealista depositar suas esperanças em Xiaia naquele momento. Afinal, Xiaia ainda estava na área norte, que ficava a inúmeros anos-luz de distância, e a comunicação tecnológica sempre levava algum tempo. Portanto, antes que Xiaia volte, eles teriam que proteger o planeta Onxan. Bem longe, na área norte. A batalha entre Xiaia e o Rei Frio ainda estava em andamento. À medida que o Rei Frio gradualmente perdia sua racionalidade, Xiaia começou a ganhar vantagem absoluta. Xiaia pisava no vazio, seu corpo correndo em direção ao Rei Frio. Bang! Ele socou, e ondulações visíveis a olho nu se formaram. As ondulações se espalharam em todas as direções, dispersando-se no céu estrelado do universo profundo. PFFF. 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 A energia azul rasgou o espaço estrelado. Xiaia e o Rei Frio tremiam. Não, era melhor dizer que era o começo de uma repressão unilateral. O Rei Frio foi firmemente reprimido após perder um braço e sua racionalidade. Super Saiyajin irritante. King Kong ficou furioso e reprimiu um grande número de ondas de energia. No entanto, Xiaia desviou facilmente dele sem exceção. Nesse momento, o Rei Kong entendeu por que seus ancestrais enfatizavam repetidamente o terrível de um Super Saiyajin. Esse tipo de gente com profundidades insondáveis era realmente problemático demais. Nesse momento, o ataque de Xiaia chegou novamente. Um grande feixe de energia era acompanhado por arcos elétricos cujo som era como o de um lobo feroz e maligno disparando em direção ao Rei Frio, embora o som não pudesse ser transmitido no vácuo. Se alguém olhasse para os arcos elétricos azul escuros explodindo, sentiria seus couros cabeludos ficando dormentes. Naquele momento, o tempo congelou. O Rei Frio tentou desviar, mas se assustou ao perceber que seu corpo estava preso por uma força. O espaço também congelou. Ah, interessante. Como esse rei pôde ser derrotado por um truque assim? O Rei Frio rugiu freneticamente em seu coração. Seu rosto sério parecia extraordinariamente sinistro. Ele esticou os dois braços inesperadamente para bloquear. Hoje, sem dúvida, você vai morrer. Separem-se. A crueldade brilhou nos olhos de Xiaia. Quando o feixe de energia se aproximou do corpo branco do Rei Frio, ele se dividiu em quatro, evitando habilmente a obstrução do Rei Frio, e então mais uma vez se aproximava. Sob o controle requintado de Xiaia, os quatro feixes de energia divididos atacaram o Rei Frio de direções diferentes. Entre eles, a maior parte do feixe de energia foi bloqueada pela armadura de couro no peito do Rei Frio. No entanto, havia outros três feixes de energia que mudaram diretamente de ângulo, penetrando a armadura como uma furadeira elétrica, e atingiram diretamente as costas e a cabeça do Rei Frio. Xiu. Xiu. O feixe de luz branco-azulada brilhante e translúcida, atingiu sua cabeça, fazendo o Rei Frio sofrer dor. A aura dentro do corpo dele tremeu imediatamente, e se dispersou um pouco. Nesse momento, o feixe de energia em suas costas era como uma broca batendo em uma pedra, produzindo uma luz elétrica abrasadora que imediatamente perfurava as costas de King Kong e depois atravessava seu peito, penetrando King Kong. Ah! Vários goles de sangue jorraram, e o Rei Frio olhou incrédulo para o peito que estava perfurado. Impossível, eu realmente perdi. Isso é um Super Saiyajin. Ah, você não deveria se orgulhar tanto de si mesmo porque a raça dos demônios do gelo nunca vai se extinguir. Rei Davidou, eu não pensei que seria derrotado primeiro. Os olhos do Rei Frio ficaram opacos e ele começou a perder a consciência. Após a morte do Rei Frio, o corpo de Xiaia apareceu calmamente diante do Rei Frio. O cabelo loiro na frente da testa esvoaçava junto com a aura imponente, seus dois olhos verdes não tinham a menor ondulação. A aura brilhante e flamejante queimava ferozmente, reluzindo na escuridão e no silêncio do vasto céu estrelado. Olhando para o corpo morto do Rei Frio, Xiaia sorriu friamente. A raça dos demônios do gelo fez todo tipo de maldade, e finalmente hoje desapareceu completamente do universo. Após matar Frieza e King Kong, a raça demônio do gelo da área norte foi completamente erradicada. Mas, quem é esse Rei Davidou de quem o Rei Kong falou antes de sua morte? Isso também é um demônio do gelo? Xiaia murmurou. Mesmo que o som não pudesse ser transmitido no espaço, ele adivinhou aproximadamente as últimas palavras do Rei Frio pelo movimento dos lábios. O número de demônios do gelo era muito pequeno. Na obra original, apenas alguns deles eram mostrados, mas isso não significava que não houvesse outros demônios do gelo no universo além de Frieza e seu pai. Afinal,
O universo era tão grande que poderia ser descrito como vasto e infinito. Além disso, isso era apenas o universo 7. De repente, Xiaya sentiu uma vibração em seu pulso. Ele levantou a mão para dar uma olhada. Era uma mensagem enviada do planeta Yangsan. Depois de ler cuidadosamente o conteúdo acima, a expressão de Xiaya mudou de repente. Demônios do gelo estão invadindo o planeta Yangsan. Vários personagens grandes estavam expostos acima. A raça dos demônios do gelo é realmente como um fantasma persistente. Pensar que eles até apareceram no planeta Yangsan. Xiaya xingou com uma expressão sombria. Ele não se importava com o corpo do Rei Frio e usou a onda de energia mais poderosa para transformar o cadáver em cinzas. Depois disso, Xiaya se concentrou e usou transmissão instantânea, correndo imediatamente de volta ao planeta Yangsan. Dragon Ball Legend capítulo 240 Super Saiyajin Meiling. Nesse momento, a atmosfera acima do planeta Yangsan só podia ser descrita como pesada. O leve farfalhar do vento e a pressão pesada eram como um caldeirão pesando no peito de todos, fazendo as pessoas terem dificuldade para respirar. A força de Luther estava muito além das expectativas de todos. Nas mãos de Luther, fosse Meiling ou Adri, pareciam bebês que acabaram de aprender a andar de forma estável. A enorme disparidade era como um abismo profundo, fazendo com que todos os esforços se tornassem inúteis. Bang! Um som abafado. Luther estava rindo loucamente. Suas pupilas roxas brilhavam como as de um lobo faminto encarando sua presa. Shua! Luther deu um passo à frente, calmamente. Naquele momento, a distância no espaço parecia ter se tornado inexistente, pois ele apareceu novamente a poucos centímetros de Meiling. Rápido. O rosto dele de repente se alargou nos olhos dela, assustando Meiling até que soou como balas frias. Imediatamente, sua pele ficou branca, e uma dor forte veio de seu estômago. O ar, sangue jorrou de sua boca. A força violenta do soco forte de Luther foi como um trem passando por cima, esmagando-a. O corpo de Meiling disparou incontrolavelmente. Luther zombou, e um ciclone de repente surgiu sob seus pés. O ciclone formou uma enorme onda de choque em forma de anel que se estendeu do céu ao chão e abriu o chão. Xiu! Luther voou mais perto de Meiling, então levantou os dois braços e o esmagou com força. Bang! O ar tremia. Uma enorme força saiu de seus braços e atravessou o corpo esguio da garota, formando grandes e pequenos jatos de ar abaixo. Uala! O corpo de Meiling era como uma pipa quebrada enquanto ela começava a cair descontroladamente. Um estrondo alto surgiu, e como se um cometa tivesse caído, uma enorme rachadura apareceu no chão. A areia amarela e a nevoada obscurecia todo o céu, e tudo era uma imagem de vasta desolação. O céu à distância estava particularmente sombrio, e a atmosfera pesada era como uma substância pressionando o coração de todos. Agora, a verdejante floresta Kaime foi destruída num instante em meio à feroz batalha. Olhando para as árvores enormes que foram cortadas pelo meio e algumas que até foram arrancadas, todos ficaram tristes. No entanto, os guerreiros Saiyajins sabiam que era muito importante derrotar o inimigo, então usaram toda a força e exterminaram todos os alienígenas que haviam se unido a Luther. Essas pessoas originalmente não eram páreo para os Saiyajins e foram todas aniquiladas sem muito esforço. Após matar os subordinados, eles começaram a se reunir, formando uma multidão densa flutuando no céu. No entanto, eles não se aproximaram do campo de batalha de Meiling e Luther, não porque tivessem medo, mas porque sabiam que não seriam úteis. Em vez disso, distraíram Madame Meiling. Então só podiam olhar de longe, apertando as mãos e rezando em seus corações para que Madame Meiling pudesse alcançar a vitória. Só que o nível desses Saiyajins era muito baixo comparado ao de Meiling e Luther. Meiling e Luther lutavam em velocidade muito alta e a situação podia ser considerada mudando muito rapidamente. Eles arregalaram os olhos, mas só conseguiam ver os flashes que apareciam continuamente no céu e as explosões repentinas explodindo. Os detalhes específicos não podiam ser vistos de forma alguma. Eles só conseguiam ver um pouco do que estava acontecendo quando Meiling e Luther paravam ocasionalmente por um breve período. Quando Meiling foi derrubada no chão por Luther, todos os Saiyajins assistindo à luta tiveram o coração disparado. Engoliram nervosamente, mas perceberam que suas bocas já haviam secado há muito tempo. Madame Meiling. Droga, demônio do gelo. Todo o povo Saiyajin estava cheio de indignação e realmente queria correr imediatamente para lutar com ele a qualquer custo. Mesmo que morram lutando, não deixariam arrependimentos.
Pois os Saiyajins não têm medo de sacrificar suas vidas. Sua força não é suficiente para intervir numa batalha dessas, Volt. Adri repreendeu severamente. Como pai, Adri também estava profundamente preocupado com a situação de Mei Ling, mas como administrador, não podia ignorar seu povo e fazê-los se tornarem sacrifícios sem sentido. Sir Adri, nós. Seja um guerreiro do corpo guardião ou um guerreiro Saiyajin comum, todos estavam muito agitados naquele momento, mas ficavam em silêncio ao pensar em sua força fraca. Na ilha flutuante em outra dimensão acima do céu, Jin estava parado na beira da ilha flutuante com vários milhares de jovens Saiyajins, assistindo nervosamente à luta abaixo. Launch, loira ao lado, também observava, mas ela não conseguia ver nada com a visão. Ei, o que está acontecendo aí embaixo? O loiro Launch gritou. Desde que chegou ao planeta Ongsan, a loira Launch, que vivia na ilha flutuante porque a gravidade no planeta Ongsan era várias vezes maior que a da Terra. Normalmente, a de cabelos azuis cuidava da plantação de feijões Senzu e limpava junto com algumas Saiyajins, e o loiro treinava artes marciais com alguns Saiyajins. No entanto, com sua pouca força, até um guerreiro Saiyajin comum poderia oprimi-la com uma mão atrás das costas. Launch, de cabelos loiros, sentiu-se muito envergonhado. Exceto por aqueles guerreiros comuns, normalmente ela só conseguia lutar com jovens Saiyajins de 3 ou 4 anos, mas mesmo assim, perdia mais e ganhava poucos, o que a deixou muito deprimida. E se ela fosse considerada uma grande artista marcial na Terra? Por que ela ficou tão fraca depois de chegar ao planeta Ongsan? Até uma criança poderia intimidá-la. Claro, o planeta Ongsan não é adequado para mim. Eu realmente quero voltar para a Terra. A loira suspirou em seu coração. É preciso dizer que o crescimento do lançamento de cabelos loiros foi ótimo este ano. Seu poder de batalha de 180 era equivalente à força de Tien Shinhan quando ele participou do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais. Só que, ficando entre um grupo de elefantes, mesmo que um seja forte quanto um lobo, não seria nem um pouco vantajoso. Não consigo ver claramente, mas os outros invasores parecem ter sido eliminados. Só resta um. Gine balançou a cabeça e descreveu a batalha abaixo. O nível de combate abaixo superava demais o nível dela. Por isso também não conseguia distinguir claramente. Então, eles quase foram derrotados. Launch, de cabelos loiros, riu alto. Não é tão simples assim. Você não sente o que é abaixo? O que do demônio do gelo é muito formidável. Receio que só o Sr. Shia possa derrotá-lo. Gine deu um tapinha no peito e disse ansiosamente. Ao ouvir o que ela disse, Launch, de cabelos loiros, disse tristemente, você sabe que eu não sou muito proficiente em Ki. Então seus olhos reviraram. Você quer dizer que ele só pode ser derrotado se Shia voltar. O demônio do gelo é forte demais, disse Gine. Droga. Com sua voz prateada cheia de raiva, Mei Ling perfurou furiosamente o chão. Comparado à luta entre Shia e o Rei Frio, a de Mei Ling foi muito mais perigosa. Hein? Você ainda não morreu depois de receber meu ataque. A vitalidade dos Saiyajins é realmente tenaz. Luther olhou para ela e disse com desdém. De repente, os olhos de Luther se fecharam, e ele percebeu que a mulher à sua frente parecia um pouco diferente. O que está acontecendo? Quando Luther olhou para Mei Ling novamente, percebeu que o ambiente da bela mulher começava a se encher de nuvens e névoa, e a menos de 1 quilômetro dela, incontáveis relâmpagos dourados caíam das nuvens. Era uma cena de união do céu e da terra. Isso é. Ao longe, Adri e Bardock também notaram a estranha cena do lado de Mei Ling. Essa cena, e o relâmpago dourado, será que a senhora Mei Ling vai romper a barreira? Bardock de repente ficou animado. Ninguém claramente sabia mais sobre a visão da transformação em Super Saiyajin do que ele. Quando estava no planeta Kanassa, a visão que teve de Kakarote se transformando era semelhante a esta. Por isso, Bardock se acalmou. Naquele momento, o rosto de Mei Ling estava cheio de ressentimento. Seu rosto frio era impregnado de intenção assassina enquanto uma luz dourada tremeluzia ao redor de seu corpo. A aura dourada e ardente ao redor de Mei Ling continuava a se tornar densa, aparecendo e desaparecendo de repente, mas não era estável o suficiente. Dragon Ball Legend capítulo 241 Super Saiyajin feminina. Luther olhou para a aparência de Mei Ling e abriu a boca enquanto uma especulação inacreditável surgia em seu coração. Luz dourada. Porque a aparência dela se parece com a lenda passada pelos ancestrais.
Essa mulher está prestes a se transformar em Super Saiyajin. Droga! Não posso deixar ela se transformar. Luther explodiu em um grito alto. Seu rosto sério parecia sinistro enquanto suas palmas desenhavam um arco no vazio. E imediatamente, energias carmesim densamente compactadas dispararam de diferentes direções em direção a Mei Ling. Rumble. As esferas densamente compactadas de luz convergiam no céu, e as energias assustadoras formavam lentamente uma rede grossa e impenetrável enorme, antes de explodirem em uma enorme explosão que foi suficiente para destruir o mundo. No entanto, essas energias pareciam não ter efeito, pois havia uma camada protetora de uma substância virtual ao redor de Mei Ling que a protegia. A energia assustadora causou uma tempestade, mas não podiam ferir Mei Ling de jeito nenhum. Naquele momento, dentro do corpo de Mei Ling, cujo cabelo alternava entre preto e dourado, grandes mudanças aconteciam, e sua aura crescia incessantemente. Essa mudança colocou enorme pressão sobre Lutero. De repente, a aura dourada começou a arder como um incêndio furioso, e com o passar do tempo, a aura flamejante ficava cada vez mais forte. A cor também estava ficando cada vez mais profunda. A cor da aura mudou gradualmente de dourado claro para dourado, e finalmente se fixou em um amarelo dourado brilhante. Brum! A aura dourada flamejante subiu ao céu, e uma aura majestosa e vasta envolveu todo o planeta. Crackle! A aura flamejante de Mei Ling pressionava e esfregava o ar ao redor, causando um som de zizi. De repente, seus cabelos negros como azeviche e mácios exalavam brilho dourado antes de ficarem dourados cintilantes. Exceto pelo cabelo comprido na parte de trás da cabeça, a franja dourada acima da testa esvoaçava em direção às têmporas. Num instante, seus longos cabelos e sobrancelhas exalavam brilho dourado, e até seus olhos bem fechados ficaram verdes. Super Saiyajin. Mei Ling abriu os olhos. Suas pupilas verdes estavam penetrantemente frias e sem qualquer traço de emoção. Em meio à aura dourada e flamejante, a figura graciosa da garota foi totalmente revelada. Seus olhos estavam claros e cheios de dignidade. Finalmente, consegui me transformar em Super Saiyajin. Mei Ling murmurou para si mesma antes de olhar para Luther no ar. Seus olhos brilhantes e encantadores emanavam uma intenção gelada de assassinato. Os cantos da boca dela se curvaram levemente para cima, revelando um arco lindo. Mei Ling entrou no vazio, e de repente a sola de seus pés gerou um ciclone. O chão afundou vários metros quando uma imagem residual piscou, e ela chegou ao lado de Luther, ambos de frente um para um outro à distância. Antes de se transformar em Super Saiyajin, Mei Ling estava longe de ser a altura de Luther, assim como a luz de um meteoro para um sol nascente. Não havia comparação alguma. No entanto, após romperem para Super Saiyajin, suas posições mudaram. Agora ela podia olhar para ele de cima para baixo. A situação mudou e suas posições rapidamente mudaram. O rosto de Luther estava sombrio, e ele se sentia levemente atrapalhado. De repente, os dois se moveram ao mesmo tempo. Dois raios de luz brilhantes atravessaram o céu. Seus movimentos foram extremamente rápidos e, durante o breve contato, imediatamente se envolveram em uma batalha feroz. Rumble. A superfície avermelhada e escura do planeta Onyxan tremia, e uma nuvem de poeira como uma cortina preta rapidamente cobriu o céu, bloqueando a luz do sol. A cor fraca era como se uma garrafa de tinta tivesse sido virada e espalhada pelo chão. Whoosh! Whoosh! No céu, duas figuras se moviam tão rápido quanto um raio. De vez em quando, eles colidiam antes de se separarem rapidamente, e então começaram a brigar novamente. Era um homem e uma mulher. O homem era um alienígena coberto de pele branca, estatura baixa e magra, e tinha pupilas roxas semelhantes às do diabo. A mulher era loira, o cabelo na frente da testa subindo para o céu, e seu corpo inteiro queimava com um brilho dourado. Não era essa cena que Bardock previu no planeta Baert? A imensa pressão transmitida pelo espaço, e a gravidade suportada pelo corpo de Adri e os outros à distância pareciam aumentar várias vezes, fazendo-os cair do céu devido à pressão. Olhando para o céu, Adri e os outros estavam animados. A pele deles ficou vermelha como se tivessem bebido bebida. Mei Ling se transformou em Super Saiyajin. Adri gritou de empolgação, a ponto de até seu corpo tremer. Ótimo! Cabelo dourado, então acabou sendo Super Saiyajin. É realmente chocante. Muitos Saiyajins, que nunca tinham visto a aparição de um Super Saiyajin antes, murmuraram. Tão poderoso. Até meu coração parece parar de bater na frente do Super Saiyajin.
Todos conversavam, com o sangue fervendo. Finalmente, um segundo Super Saiyajin apareceu no planeta Ongsan. Além disso, ela rompeu diante deles. Era como quando alguém não tinha para onde ir, e então um caminho seguro surgia à sua frente. Uma surpresa tão agradável lhes deu grande ânimo. Além disso, Mei Ling era uma fusão de Xiling e Miers. Sua descoberta bem-sucedida significava que Xiling e Miers não estavam longe do limite de um Super Saiyajin. Mei Ling finalmente conseguiu se tornar Super Saiyajin. Não os guardei por tanto tempo em vão. Uma voz calma foi ouvida, e então uma figura apareceu no céu. Senhor Xiaia. Pequena Ya, você finalmente voltou. Na verdade, eu havia voltado há muito tempo. No entanto, não me mostrei depois de ver que Mei Ling e aquele demônio do gelo estavam lutando. E de fato, foi uma decisão certa. Caso contrário, Mei Ling não teria conseguido romper para Super Saiyajin. Adri, Bardock e os outros reagiram. Adri percebeu de repente. Você estava se escondendo para que a Mei Ling conseguisse um avanço sob pressão. Sim. Xiaia assentiu, seu rosto bonito revelando um leve sorriso. Na verdade, logo depois que Mei Ling e Luther começaram a brigar, Xiaia usou a transmissão instantânea para retornar ao planeta Ongsan, mas não se apresentou imediatamente. Ele preferiu se esconder por um tempo porque percebeu imediatamente que Mei Ling estava a um passo da descoberta. Por isso, ele deixou Mei Ling usar Luther como trampolim para romper o limiado Super Saiyajin. Agora mesmo, quando Mei Ling havia rompido, foi Xiaia do lado que bloqueou o ataque de Luther. O que você fez foi realmente certo. Adri sorriu feliz. Certo. Quando vai acabar a luta entre Mei Ling e o demônio do gelo? Rebecca deu um passo à frente e perguntou. A aura de um Super Saiyajin superava demais a deles, e mesmo com seus sentidos, eles não conseguiam prever o resultado final. Claro, depois de observar a aparência calma de Xiaia, que não demonstrava preocupação, eles supunham que Mei Ling tinha grandes esperanças de vencer. Xiaia sorriu e disse, antes de Mei Ling se transformar, seu poder de batalha era de 6 milhões. Após se transformar em Super Saiyajin, seu poder de batalha aumentou para 300 milhões. Quanto àquele demônio do gelo, seu poder de batalha é cerca de 150 milhões. Então, significa que Mei Ling está ganhando, disse Alice feliz. Quase o dobro da diferença. Isso não era o mesmo que a luta entre Xiaia e King Code. A distância era grande demais, e qualquer medida extra não compensaria. Não há dúvida de que a vencedora será definitivamente Mei Ling, mas agora temos que nos preocupar se o planeta Ongsan aguentará uma luta dessas, disse Xiaia. Depois de ouvi-lo, Adri, Bardock e os outros refletiram e assentiram. Assim como Cifreza, em seu estado normal, onde seu poder de batalha era 530 mil, movesse os dedos, ele poderia facilmente destruir o planeta Vegeta. E agora, Mei Ling e o demônio do gelo, ambos com poder de batalha em centenas de milhões, estavam lutando. Pode-se dizer que eles estavam lutando contra uma bomba relógio. Ninguém sabia quando o planeta explodiria. Assim como a batalha entre Xiaia e King Code que causou a destruição do planeta sede do King Code. O planeta Ongsan é frágil demais. Dragon Ball Legend capítulo 242. Fugindo assim como Xiaia e os outros conversavam e riam, a situação no campo de batalha mudou rapidamente. Sendo suprimido por Mei Ling, que já havia se transformado em Super Saiyajin, Luther finalmente entendeu quão formidáveis eram os lendários Super Saiyajins. Não é à toa que o ancestral Shirei transmitiu tais palavras. Super Saiyajins são realmente formidáveis demais. Por que essa mulher teve que se tornar tão poderosa depois de se transformar em Super Saiyajin? Talvez só o pai pudesse lidar com ela. Luther parecia amargurado e queria se dar alguns tapas. Ele sentia que vir ao planeta Ongsan foi a decisão mais tola que já tomou. Não matar todos esses Saiyajins quando teve a oportunidade foi o maior erro que já cometeu. Que piada, Luther não posso morrer neste pequeno planeta. Naquele instante, no coração de Lutero surgiram inúmeros pensamentos, e então ele tomou uma decisão decisiva. Fugir. Esse pensamento naturalmente surgiu em sua mente. Fugir não foi vergonhoso. Se alguém percebesse o erro e sentisse vergonha disso, ele era corajoso o suficiente. Luther sabia que não era páreo para ela, então precisava encontrar uma saída para recuar. A solução foi escapar de forma decisiva. Xiu. 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 Uma série de ondas de energia foi lançada de suas mãos e cobriu densamente todo o céu.
como inúmeros projéteis de artilharia redondos formando uma enorme rede no céu. Então, esses projéteis de artilharia explodiram em uma explosão ensurdecedora, e todo o céu foi envolto por uma cor branca brilhante. Aproveitando a visão de Mei-Ling ser obstruída pela explosão, os cantos da boca de Luther se curvaram, e então ele imediatamente se virou e fugiu rapidamente, transformando-se em um feixe de luz e correndo em direção ao espaço sideral. Desde que você veio para o planeta Ongsan, acha que eu deixaria você partir tão facilmente? Fique para trás, malvado demônio do gelo. A voz fria e clara de Mei-Ling de repente soou atrás de sua orelha. Luz dourada passou por ele, e a bela figura de Mei-Ling apareceu à sua frente. O coração de Luther tremia furiosamente ao ver o inimigo fantasmagórico. Seu rosto alternava entre escurecer e ficar branco por um tempo, e após uma luta dolorosa, ele rugiu com raiva e correu em direção a Mei-Ling, claramente desesperado. A luta está prestes a acabar. Levantando a cabeça, Xiaia disse indiferente. Imediatamente seu corpo brilhou, deixando apenas uma tênue imagem residual no ar. Xiaia apareceu ao lado de Mei-Ling e Luther. Quanto mais crítico o momento, maior a chance de uma crise romper em meio à luta e resistência na situação desesperadora. Ele queria extinguir qualquer crise antes que ela pudesse surgir. Xiaia, o que você está fazendo aqui? Mei-Ling viu que uma pessoa havia aparecido ao seu lado e gritou de espanto, um leve surpreso passando por suas pupilas verdes. Xiaia assentiu para ele e sorriu. Você continua lutando, eu vou ficar de vigia na lateral. Depois disso, o canto dos olhos tremeu, e seu cabelo preto ficou dourado. Seus calmos olhos verdes olharam silenciosamente para Luther, e de repente romperam com uma aura imponente e muito mais forte que a de Mei-Ling. MHM. Mei-Ling assentiu, os olhos se estreitando levemente, e então, seus olhos verdes gelados brilharam com travessura. O humor de Luther estava sombrio. Seu corpo inteiro ficou lento e ele gritou loucamente. O que está acontecendo? Pensar que existem mais de um Super Saiyajin. Nesse momento, Lutero ficou atônito. Se a mulher conseguiu romper antes por causa da negligência dele, e quanto ao homem à sua frente, esse tipo de força, ele sabia só de olhar para os raios dourados ardentes que era muito mais forte que o da mulher. Talvez até seu pai, o rei Davidou, não fosse o opositor desse homem à sua frente. Raça dos demônios do gelo não consegue derrotar os Super Saiyajins. Um sentimento assim surgiu de repente no coração de Lutero que até ele mesmo sentiu que era inconcebível. Saiyajin, essa corrida foi realmente assustadora demais. Como algumas pessoas gostavam de se colocar em situações desesperadas durante a luta, às vezes era necessário um modo indomável e imponente para sobreviver a essas situações. Era difícil dizer que era um bom hábito, mas o ímpeto vigoroso e imponente também era essencial em uma batalha para controlar o ritmo da luta. O chamado ganhar vantagem com uma demonstração de força. Enfrentando dois Super Saiyajins, Luther começou a ficar tímido e obviamente perdeu sua superioridade de forma imponente. E assim como Xiara esperava, Luther não era o oponente de Mei-Ling que havia se transformado em Super Saiyajin. A força de ambos os lados não estava em linha igual. Em pouco tempo, o corpo de Luther estava coberto de cortes e hematomas, como um cachorro de rua, e havia perdido completamente a postura valente e heroica que tinha quando acabara de chegar ao planeta Ongsan. Para evitar que ele fizesse algo extremo por ser encurralado como uma besta encurralada, Xiao olhou com vigilância. Uala! Um brilho translúcido e cintilante de repente brilhou no meio do campo de batalha, e uma lâmina de energia brilhando com um brilho brilhante e belo era como uma fina fita de seda, atravessando suavemente e graciosamente o céu, cortando tudo pelo caminho. Isso tornava todas as defesas inúteis. Puxi. Com uma expressão atônita e um sorriso rígido no rosto, Luther nunca pensou que perderia a vida naquele planeta remoto, mas a lâmina de energia, incontáveis vezes mais fina que papel, atravessou seu peito. Como poderia ser? A expressão de Luther era sombria. Invadindo em vão o planeta Ongsan, você só tem a si mesmo para culpar por tudo isso. Você é o primeiro demônio do gelo a morrer pelas minhas mãos. Mei-Ling disse sem expressão, seus olhos gelados arregalando os nervos de Luther. Maldito Saiyajin, eu preciso te matar. Sem saber de onde tirava forças, Luther, cujo corpo estava partido ao meio, voou para cima e estendeu suas garras afiadas em direção a Mei-Ling, tentando levá-la junto para a morte. Cortejando a morte. Parado de lado, a expressão de Xiaia ficou fria, e ele decidiu atacar. Ele era rápido e violento. Num instante,
Sua enorme mão de aço agarrou a cabeça de Luther e então ele exerceu força violentamente. Caixa. Surpresa, Mei Ling olhou enquanto os olhos de Luther ficavam brancos. Sua cabeça dura de repente se abriu, e um líquido vermelho branco espirrou e caiu do céu. Morto. Mei Ling gritou surpresa. Naturalmente, ele está morto. Xiaia assentiu com a cabeça e produziu uma bola de fogo na palma da mão, limpando as manchas de sangue em suas mãos. Oh! Mei Ling sorriu feliz, girou no céu e então abraçou firmemente o braço de Xiaia. Desta vez, eu protegi o planeta Ongsan. Você não deveria me dar alguma recompensa? O que você quer? Xiaia sorriu. Mei Ling pensou por um momento, mas não conseguiu pensar em nada. Ei, de qualquer forma, só anote por enquanto. Ah, o tempo de fusão vai acabar em breve. De repente, Mei Ling sorriu e correu até ele antes de beijá-lo no rosto. Então, sob a expressão surpresa de Xiaia, uma luz dourada piscou, e ela novamente se dividiu em Xiling e Miers. Parecia que haviam esgotado energia demais ao se fundirem. Então, após se separarem de volta em Xiling e Miers, perderam simultaneamente a capacidade de voar e caíram do ar. Essa garota. Venha o que? Parece que, embora Xiling e Miers tenham se fundido, a personalidade dela aparentemente herdou mais das emoções de Xiling. Balançando a cabeça, Xiaia se moveu e segurou firme as duas garotas, uma à esquerda e a outra à direita. Nesse momento, Adri e os outros também voaram para cima. Colocando as duas garotas nas mãos de Rebecca e Elise, Xiaia olhou para o planeta Ongsan, que havia mudado além do reconhecimento por causa da briga, e suspirou. Vamos voltar primeiro. As casas e prédios que desabaram podem ser tratados pelo povo Feidaia, mas a placa tectônica do continente pode precisar de muito tempo para se recuperar apenas confiando no poder de restauração do próprio planeta. Sim, quem diria que um dia, até um planeta ficaria tão frágil? Depois de ver a batalha de um Super Saiyajin, Adri expressou seus pensamentos. A situação muda tão rápido que às vezes as pessoas não conseguem reagir. No passado, durante o tempo do planeta Vegeta, mesmo que usassem toda sua força, não necessariamente seria capaz de destruir a placa tectônica do continente. Quem diria que, em poucos anos, nem mesmo um planeta inteiro resistiria ao forte poder de batalha dos Saiyajins? A gravidade do planeta Ongsan era muito maior que a do planeta Vegeta, o que significava que o planeta Ongsan era na verdade muito mais durável que o planeta Vegeta. Talvez eu devesse usar as esferas do dragão para fortalecer o planeta, caso contrário, haveria limitações demais, disse Xiaia. Assim como essa batalha, se tivesse acontecido em um lugar como o mundo sagrado dos Kai, e mesmo que não fosse o mundo sagrado dos Kai, ele não precisaria se preocupar com o colapso do planeta Ongsan, desde que fosse um planeta mais durável que o planeta Ongsan. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.